O nosso Quintas com Quintais de hoje conversa com o gestor de carnaval e meu amigo pessoal, Wagner Tavares. Tudo bem, Wagner? Tudo bem, Mauro. Wagner Tavares De Araújo, Araújo, é. né? Mais conhecido como Wagner Araújo. Isso, que eu prefiro. Tavares eu não gosto muito, não. Wagner, você está aqui, você sabe que o nosso programa ele tem o objetivo de contar um pouco das histórias que acontecem fora do enquadramento. A gente brinca com isso, é fora do enquadramento. Quem são essas pessoas que movimentam toda essa engrenagem, né, gigantesca que é o carnaval, né? Especificamente com você, no caso, o carnaval carioca, embora você também milite em outros segmentos. Sim. Conta um pouco de você para o nosso público. Bom, eu, na verdade, eu vou começar lá de trás, de uma infância muito pobre, muito sacrificada, e que um dia um irmão da minha mãe, um tio, conseguiu fazer uma faculdade de economia e se tornou sócio de uma corretora de valores. E aí a minha vida começou a mudar. Eu até, às vezes, comento que eu não fiquei marginalizado, eu não entendo por quê. É porque é DNA mesmo. Porque era muito sacrifício, trocando de casa, um período com uma tia, outro período com a avó. A minha mãe nos abandonou ou nos entregou para a avó e para a tia cedo, a minha irmã. E era assim, pulando de galho em galho, né? Estudando, mas sem cobrança. Aos 19 anos eu resolvi parar de estudar e trabalhar. Tive essa oportunidade do meu tio, era no centro da cidade, do Rio de Janeiro. Mercado financeiro. Mercado financeiro. Eu não sabia nem onde era a Rua da Alfândega. E ele não tinha filhos e gostava muito de mim. E ali eu fui boy e fui fazendo cursinhos, Andima, Associação Nacional de Mercado de Capitais, e aí passei a ser auxiliar de operador na Bolsa, que o pregão era na Praça 15, agora em São Paulo. Depois fiz mais cursinhos e passei a ser operador de câmbio, de open market, que na época era a moda. E fiquei no mercado financeiro até 84. A minha mãe era muito ligada com esse negócio de carnaval, de bloco Eu de tive rua. o prazer de conhecer. Pois é. E ela tinha uma aula na Vila Isabel. E no ano de 84 eu parei de trabalhar, o mercado estava meio devagar, eu tinha feito um cofrinho e tal. Não estava fazendo nada. Um dia, num almoço aquele de domingo na casa desse mesmo tio, encontrei a minha mãe, falei, mãe, estou de saco cheio e tal. Ela falou, eu toda terça-feira estou na vila, vai lá. E eu passei a frequentar a vila e lá conheci o Capitão Guimarães. Acho que foi o ano que nós nos conhecemos, né? Sim, exatamente. Foi quando ele levou o Max e você saindo da Mangueira para lá. E aí, conhecendo e participando das reuniões de intrusão, ele me convidou para fazer parte da direção de carnaval dele. E em 85, o diretor de carnaval, o vice-presidente de carnaval foi o Laíla. Eu era o diretor de carnaval, mas o Laíla era o vice-presidente, né? Lembra desse carnaval? Que nós éramos favoritos, chegamos em 11º lugar. Em 86, o Guimarães me colocou como vice de carnaval e o diretor de carnaval era o Walter Lopes de Carvalho, lembra? Walter. Pois é. E aí a gente fez um carnaval e em 87 a gente teve que sair porque o Guimarães foi para a Liga. A gente fez um bom carnaval em 86, o Raízes, lembra do belíssimo, né? E aí o Guimarães foi, nós todos saímos e nós fomos para a ilha fazer o Aquarilha do Brasil. Pavilhão de São Cristóvão. Pavilhão de São Cristóvão, e o enredo acabou virando Flamengo, lembra? Lembro. Porque o presidente da ilha era fanático, participava de torcida organizada, Beto Maia, saudoso Beto Maia também. E a gente desfilou debaixo de chuva, né? Chegamos em 5º lugar e a Imperatriz foi rebaixada naquele ano. Eu lembro disso. Com a Cabo Sul. E aí o Luizinho, patrono da escola, conversando com o Guimarães sugeriu que o Luizinho levasse
você e o Max para lá. Mas a Imperatriz retorna. Há uma Uma virada viradinha de mesa, junto com a né? Rio Tour. A Rio Tour reconhece um engano, vamos dizer assim, e a Cabo Sul e a Imperatriz continuaram no grupo. E aí, um mês depois, ou 15 dias depois que vocês estavam lá, o Guimarães também aconselhou o Luizinho que eu fosse para a Imperatriz. Conversei com ele e acabei indo para a Imperatriz. Aqui, na verdade, formou-se o grupo, que era você, Regina Cairo, Isso, o Max Lopes isso. E você? e eu como assistente ainda. Isso. Né? E ali foi, para mim, um inesquecível do carnaval. Porque nós pegamos uma escola que tinha estado em último lugar, rebaixada, e que ninguém acreditava, né? Que foi uma escola que fez um desfile completamente desorganizado. Uhum. E eu consegui colocar as ideias que eu tinha. Eu lembro que ninguém era a favor das minhas ideias, aquele formato de desfile, que era uma coisa nova, né? Uma coisa que ninguém tinha feito. Que formato é esse, vai? O formato é organização com alegria. Era isso, que até hoje está no carnaval. Que é o básico. Né? Que é o básico. As pessoas não acreditavam que se elas tivessem um espaço, que cada um tivesse um espaço para desfilar e respeitassem aquele espaço, que aquilo não era bom, porque estava acostumado com cobrinha, cada um ia para um lado, dentro da própria ala era uma zona, uma desorganização total, era chapéu batendo em chapéu, o carnaval estava começando a crescer. Lembra, nós fizemos um carnaval de raízes, que era uma coisa enorme. Um componente de ala parecia um destaque, eram resplendores horríveis, enormes, né? Pesados, inclusive. Uma loucura que, na verdade, o Max resolveu fazer, mas que no final acabou dando certo, com o grande samba do Martinho. E aí eu achava que aquilo tudo poderia ter organização, né? Poderia ter estrutura. As pessoas não iam perder a alegria, né? Desde que elas estivessem acostumadas a ir aos ensaios da escola, aos ensaios somente dos componentes. Até o compromisso, né? É o compromisso. E aí tem outros fatores, por exemplo, eu tive o apoio do presidente, não acreditava muito, mas tive, ele segurou a barra. A gente levou um samba para a avenida que 15 dias antes estava cortado, você lembra disso, a gente teve que brigar para levar, porque tinha um outro samba que também era muito bom, e a gente brigou e o Liberdade ficou, e eu considero ainda o Liberdade o grande samba dos últimos 35, 40 anos. Por quê? Você tem sambas que o pessoal canta refrão, Salgueiro, Estácio, canta refrão. Mas o samba todo, o Liberdade, ele é cantado em todo momento em que ele é tocado. Então, eu, particularmente, considero. É uma aula de história. Né? É uma aula de história, né? Não considero o melhor desfile da Imperatriz. Eu acho que o melhor desfile que a Imperatriz fez foi em 96, Leopoldina. Acho que foi um grande desfile da escola. Desfile que eu consideraria quase que perfeito e que não ganhou o carnaval por uma historinha que tem por trás disso. Como eu não tenho como provar, eu prefiro não comentar. E aí foi a Imperatriz. Em função daquilo, eu ganhei a escola, ganhei a confiança do presidente. E aí entrou uma concorrente, lembra, da Imperatriz, que era a Viradouro com o Zé Carlos Monassa. Isso. Porque o Zé Carlos Monassa tinha um barracão ao lado do nosso, e eu estava sempre com ele, e ele quis levar todo mundo. Só que vamos falar novamente em pessoas falecidas, eu tive um entreveiro com o Max, que não cabe aqui comentar, e aí, por negociação, vocês foram para Viradouro, e eu fiquei na Imperatriz. E aí o Luiz, em função do que aconteceu no Carnaval de 89, ele me entregou o Carnaval, sabe? Ele me entregou e eu pude... E ali você viu um terreno fértil. Aí vi, tanto é que o grande período da Imperatriz foi década de 90. Né? Ele teve que se afastar para ser presidente da Liga. E você assume como presidente. Né? E eu assumo como presidente, fiquei 8 anos como presidente. Nesses 8 anos nós ganhamos 5 carnavais.
Todos né? com Rosa Magalhães. Todos com Rosa Magalhães. Que, inclusive, é um comentário que eu queria fazer ao Salgueiro. Eu participei muito da vida carnavalesca de Rosa Ah, Magalhães. mas você hoje entrega o teu conhecimento de carnaval através de palestras, enfim. Mas o que eu gostaria, na verdade, era estar ali no campo de batalha. Porque a gente tem muitas ideias. Ô, Mauro, o que eu acho? As ideias são iguais na maioria das escolas, seja acesso ou seja especial. Todo mundo sabe o que tem que fazer. O que distingue e o que desequilibra é como fazer. Você está entendendo? Como é que você trata a escola, os segmentos da escola, como é que você orienta, como é que você ensina. Então, eu acho que, assim, todo mundo tem praticamente as mesmas ideias, mas a maneira de como você colocar, como você fazer, como você coordenar uma harmonia, como você coordenar um ensaio da escola, como você escolher a tua mão de obra, porque outra coisa que é preciso que os presidentes de escola de samba de acesso Não é o mais barato, é o melhor. entendam. É uma das poucas coisas que você tem que comparar ao futebol. O time que joga no acesso normalmente não consegue jogar no especial. E aí entra, você não pode ter pena, não pode ter conhecimento, não pode ter parentesco, sabe? Você tem que ter o melhor, você tem que ir para o mercado, subiu, vai para o mercado e agride. Paga mais, o dinheiro mudou, é muito mais, paga mais, contrata melhores, e a não ser que você descubra o talento. Mas você acha que isso desequilibra essa máxima de a escola que sobe e desce? Desequilibra. Mauro, sabe por quê? Outra coisa também que os presidentes precisam entender. O quesito mais julgado pelos julgadores é o quesito que não existe, que é conjunto. Tá entendendo? Você tendo um bom coreógrafo de comissão de frente, já vai começar a fazer peso no conjunto, na nota dele. Um bom casal, uma boa bateria, uma escola bem ensaiada, esse grupo consegue, por exemplo, uma alegoria mais fraca, ganhar 1 décimo a mais, 2 décimos a mais. Você cria um equilíbrio entre os É o equilíbrio. Então, o conjunto ainda é consciente ou inconscientemente julgado, não é colocado no papel, mas faz parte do julgamento em qualquer quesito. E tem coisas, para isso que eu digo para você, é necessário que você tenha alguém, e aí entra a função do diretor de carnaval, não é o presidente da escola, é a direção de carnaval, junto com o artista principal, que é o carnavalesco, encontrar essa mão de obra. Por exemplo, eu vou citar alguns que nós encontramos na Imperatriz. Fábio de Mello, Alex Neural, Felipe e Rafaela, e outros que começaram na Imperatriz, apareceram para o mercado principal e hoje estão aí. Estão no destaque. Então, porque o grande problema da Imperatriz foi que, a partir de 2002, a Imperatriz passou a não ser muito feliz nas suas contratações, sabe? Não teve muito sucesso. Inclusive gente que já estava no final, já não dava mais o que já tinha dado anteriormente. Aí pesou. Nós vamos para um rápido intervalo e eu retorno já conversando com Wagner Araújo. Voltamos com Quintas com Quintais. Eu sigo conversando com o gestor de carnaval, Wagner Araújo. Wagner, como é que você enxerga hoje as grandes modificações que o carnaval vem sofrendo na gestão do Gabriel Davi, o nosso presidente? Falar em enxergar, eu queria pedir desculpas ao nosso público, né? Do meu óculos escuros, mas é que eu tive que fazer um reajuste, uma segunda via de catarata na vista direita, então a luz mais forte me prejudica. Isso posto, eu acho assim, Mauro, que qualquer tipo de modificação, você tem que ver o que acontece.
Eu escutei muitas críticas a respeito da iluminação, a gente escuta críticas a respeito do som, a gente escuta críticas a respeito de algumas montagens novas no sambódromo. E me parece que o lado positivo ele está sendo percentualmente muito maior do que o negativo, acho eu. Eu Então, concordo. comercialmente, então, melhorou muito para as escolas. Muito, 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 muito. Agora tem aí um projeto que eu li ontem, do deputado Dionísio Lins, na tentativa de aumentar uma escola por dia. Eu particularmente, acho que é uma boa ideia. Por quê? Porque hoje, só para o público entender, hoje nós temos 3 dias no Carnaval do Rio de Janeiro com 4 agremiações em cada dia. E existe essa possibilidade de 5 agremiações, né? A cada dia. Eu acho interessante porque o desfile acabaria um pouco mais tarde, você teria um dia clareando mesmo, um transporte talvez melhor, acredito. O público sem muito temor numa cidade como o Rio de Janeiro, que infelizmente atravessa uma fase muito complicada em termos de segurança. Então, eu no mínimo, experimentaria. E um acréscimo de mais uma escola, um O espetáculo se problema é engrandece, financeiro. né? O problema é financeiro. Sim, né? Tá? E aí, acho que o deputado está correto em conversar com o governador do estado e com o prefeito. Eles, com certeza, podem suprir essa deficiência financeira. Aí cria um equilíbrio financeiro entre as 15 escolas. Exatamente. Quer dizer, o mesmo tipo de divisão, a gente sabe que em função do resultado, a primeira tem um percentual, a segunda um percentual menor, mas que não é uma diferença absurda, que vai deixar você sem fazer alguma coisa na escola. Então, acho que o problema maior é esse. E acho a ideia interessante. Eu acho que você tem grandes nomes, grandes escolas, né, tradicionais escolas na série Ouro, né? Que podem sim, né? Você vê o caso, até mesmo a UPM, que não é uma escola que tem uma trajetória tão extensa como o Estácio, por exemplo, né? Fez um belíssimo trabalho no grupo especial, É né? preciso que a direção da escola não tenha pena, sabe? Não tenha pena, não tenha amizade, não tenha companheirismo. Preciso, primeiro, entender o que o jurado do grupo especial diz nas suas explicações. Primeiro, isso é fundamental. Segundo, repito, o time que joga acesso pode não estar preparado e é o que vem acontecendo para o grupo especial. Eu até entendo quando você diz que discorda um pouco, e vou usar um termo que no nosso caso não é ofensivo. No nosso caso é apenas para eu te dar uma resposta. Acho até que você chega a essa conclusão pelo egoísmo da sua competência, porque você sabe que você, Mauro Quintais, vai fazer carnaval de excelência ou no grupo de acesso ou no grupo especial. Mas se você olhar o entorno, e você não vai querer dizer isso, mas se você olhar o entorno do que você precisa para garantir o teu carnaval, você vai encontrar deficiências. Ah, sim. Entendeu? Pois é isso. Então, eu acho o seguinte, o 10 do acesso pode não se repetir no especial, porque aquele segmento não tem competência para tal. E não é só o dinheiro, hein? Porque a gente está vendo algumas escolas do grupo de acesso vêm com caminhões de dinheiro e não estão chegando a lugar nenhum. Eu gostaria muito de trabalhar numa escola dessas do acesso, que é aquilo que eu falei para você, as ideias são parecidas ou são iguais. A maneira de você fazer, de você conversar com um casal, conversar com o diretor de bateria, conversar com um coreógrafo. Eu vou citar um exemplo aqui. O meu amigo Alex Neural, quando a Rosa sugeriu levar ele, o primeiro ensaio dele lá na Cidade do Samba foi um desastre, porque ele nunca tinha feito carnaval, aliás, escola de samba, avenida.
Então, para convencer ele do tempo, do espaço, do andamento, foi complicado, foi muito complicado. Eu fui até deselegante com ele num determinado momento. Fui deselegante, sim, numa crítica que eu fiz no primeiro dia. E ele foi assimilando, E hoje é um grande nome, né? inegavelmente ele é o VIP, um dos VIPs do carnaval. Eu fiz carnaval com ele 3 anos na Unida Tijuca. Ficamos lá na Unida Tijuca. Sim. E ele e o Márcio são bem competentes. Wagner, vamos ver umas fotos para Vamos relembrar lá, a vamos trajetória? lá. Vamos brincar de fotografia. Olha aí, quem diria, hein? Olha que bigode lindo. Olha lá. Daí eu Espetáculo. sou- Olha o tamanho do cabelo. Isso foi no River, um clube de piedade, onde eu passei o finalzinho da minha adolescência e o início da minha idade adulta. Qual era a sua Futebol de posição salão. ali? Hã? Qual era a sua posição? No gol, olha lá. Eu era goleiro. Goleiro. Aí é um clube na Piedade também, que hoje parece que, se não terminou, está invadido, onde eu passei toda a minha adolescência. Essa geografia já não existe mais, né? Não. Morros, com Esse verde, tá, arborizados. a foto é preto e branco, mas aquilo tudo lá atrás é verde e era um clube social de excelência. Aí o querido Olha, aí Luiz já estou Pacheco aí meio Drummond. de barba branca, não é o meu início na Imperatriz. O Luizinho sempre me deu autoridade para realizar o meu trabalho. Só repito, quando ele voltou a ser presidente da escola, a Imperatriz, em algumas contratações que ele fez, e também esqueci de dizer, alguns enredos patrocinados que eram muito fracos. Rosa ficava alucinada porque não dava carnaval. O Luizinho, por muitas vezes, me aconselhou, né? Você sabe que o meu barracão da Viradouro era bem ao lado, né? Sim. Eu passei por algumas situações na Viradouro, né? Com outras pessoas que eu ia lá e conversava com ele. Meu filho, faz por aqui. Meu filho, vai por ali. Então, eu tenho um apreço muito grande, né? A Aí sou eu Imperatriz... fantasiado. Com a sua roupa de guerra. É. Aí Chiquinho e Aqui é Marilena. engraçado, Maria Helena e Chiquinho, né? Foi um grande casal no mestre Porta-Bandeira. Bom, Fábio de Mello, Rosa Magalhães. Gênio. Doidinha, mas de uma cultura excepcional, de uma paciência pequena. Sempre mas reverenciada, né? Sérgio Farias, um ajudante espetacular, porque pesquisava, se interessava, testava. Era um grande aderecista. Grande, né? o maior que eu vi. E o Fábio de Mello, também um processo meio parecido com o Alex Neural, mas era um pouquinho mais problemático. Fez grandes trabalhos na Imperatriz. É um exemplo disso, né? Mas era uma época em que o balé não era tão importante na comissão de frente. É que se você olhar os integrantes, são integrantes da... Não, aí tem mecânico, tem advogado, tem pai de santo, tem porteiro, tem segurança. Tá ali o Anderson Big, já foi Isso, entrevistado aqui também. Só que Rosa tinha umas ideias. Isso aí, essa fotografia é o piano de 97 da Chiquinha Gonzaga. Sim, maravilhoso. isso. Que infelizmente nós não tivemos um grande samba, apesar de ser um samba do Zé Catimba. Mas ficou marcado, né? Bom, essa menina tem uma história, esse é o Carnaval do Viriato. Essa é a Melissa Benção. Melissa Benção. Eu descobri essa moça, o Viriato me pediu uma mulher que tivesse um corpo escultural, desfilasse com o seio de fora e que tivesse um bumbum lindo. Eu descobri essa moça numa boate ali em Copacabana, ela fazendo show na boate. E foi engraçado que quando ela terminou o show dela, eu chamei ela e falei, olha, eu queria te convidar para desfilar numa escola de samba, mas eu precisava que você fosse no barracão, que era lá no
pavilhão de Pavilhão São São Cristóvão, Cristóvão, né? conversar com o carnavalesco que você levar um biquíni. Ela olhou para mim muito desconfiada, trabalhando na noite. Falou, depois eu te dou uma resposta. Aí ela saiu, foi fazer o show dela em outras boates e voltou e falou para mim, eu topo. Aonde que eu tenho que ir? No dia seguinte ela foi, levou um biquíni, botou o biquíni, se trancou numa sala, ela e o Viriato Ferreira, o carnavalesco, que foi o único carnaval da minha época que ele fez na Imperatriz. 91 e 92 já era Rosa Magalhães, porque ele tinha falecido. Carnaval da Banana. E essa mulher aí, por incrível que pareça, vou dizer uma coisa que muita gente não sabe. Xuxa, Luísa Brunet e outras mais badaladas, nunca na história da TV Globo, com o desfile de escola de samba, apareceu tanto quanto ela. Foi a mulher que ficou mais tempo a imagem no desfile de carnaval. É uma posição privilegiada, né? E pela Não, beleza também, né? E outra coisa, né? Esse enredo ninguém esperava nada. É verdade. Da banana. Aí uma comemoração, né? É o campeonato. Do tricampeonato. Aí o lançamento do enredo do Zico, que infelizmente o carro dele, na hora de entrar na avenida, morreu e não pegou mais. Teve que desfilar parte do desfile empurrado. Depois, no meio da avenida, o carro pegou. Era um carnaval também fantástico. Mas eu lembro, era uma história do Rei Arthur, né? Oscar era o faz-tudo da escola. E Luísa Brunet, uma musa, uma rainha, de uma elegância. Eu nunca conheci ninguém na vida que chegasse num ambiente e dominasse o ambiente pela chegada. Impressionante a personalidade dessa hoje, uma senhora. Pela elegância também, né? Muito elegante, educada, uma rainha mesmo. Aí nós temos alguns componentes daquela comissão de frente que passou anteriormente e, durante muitos anos, esta senhora hoje trabalhou como divulgadora, responsável pela mídia da Imperatriz. É a nossa Você vê que a minha Ludmilla, barba né? não estava nem branca. Nem branca ainda. Como tem tempo isso. Aí, ó. Aí Aqui você tem André o André, Bonatti. que hoje é um dos diretores de carnaval da Imperatriz, sempre sonhou ter esse cargo. Aí você tem aí o Leonardo Bruno, Milton Cunha, Rosa Magalhães. Sim, alguma palestra, algum evento que nós nos encontramos. Aqui, Paulo Barros. Dois grandes nomes do carnaval, né? Aqui a minha atual esposa, né, com quem eu estou até hoje. O Leandro é o seguinte, o Leandro tem uma história... Eu nunca trabalhei com Paulo Barros. Gostaria muito e sei que ele também gostaria que eu trabalhasse com ele. Mas o Leandro é o seguinte, o Leandro, a gente já sabia, era a carta marcada que seria um grande artista do carnaval. E a primeira escola fora da Imperatriz, quando ele saiu da Imperatriz, que ele foi para Caprichosos. E eu dei força que ele fosse para Caprichosos, porque a Caprichosos estava toda quebrada, e o Leandro malandramente aproveitou aquilo. Porque ele subiu no carro, pintava, martelava, Eu visitei o Leandro no barracão da Caprichosa, um barracão escuro, sujo. Sim. E aí, lá no fundo, ele estava sozinho pintando toda a ala das baianas. Ele pintando. E naquele ano ele tinha recebido um convite da Estácio. E eu falei para ele, não, vai para Caprichosa que vai ser só você. E de lá ele explodiu. E tem uma outra história interessante do Leandro. Quando ele foi convidado para ir para Mangueira, a Mangueira não tinha muita certeza em levar o Leandro. E eu lembro muito bem que eu fui cercado pelo Chiquinho da Mangueira e pelo Alvinho. Na entrada da Imperatriz, o barracão da Mangueira era ao lado. Ao lado. E eles falaram para mim o seguinte, Wagner, a gente está pensando em levar o Leandro, o garoto é muito bom, o potencial dele é incrível, e eu acho que é uma grande contratação, e deu no que deu.
É. E ali tem a Elaine, que era passista da escola, depois passou a ser dois, se não um dos maiores destaques performáticos da Avenida, que hoje nós estamos casados. E o Paulo Barros ali, E com o o Paulo sorrisão Barros, dele. que infelizmente ainda não tive essa oportunidade. Aí é o pessoal de Uruguaiana. Eu fui fazer um carnaval em Uruguaiana, o presidente está ali do lado direito da foto, e o vice-presidente de carnaval está aqui de óculos, que é o Tiago. Grande Grande figura. amigo, uma figuraça, faleceu ano passado, crítico, foi julgador, fez parte da comissão de avaliação do carnaval, foi Tivemos ameaçado de morte, porque puniu Pedro uma Arídio. escola. Pedro Arídio. Porque Tiramos grandes risadas ali na beira da avenida, né? Pô, porque a cada escola que passava, ele... É isso, é aquilo. É de uma figura que humor, faz falta, né? humor inglês, figuraça, honesto. É isso. Um pouco da história do Wagner. Wagner, então, acho que a gente ia ter muito mais coisa para conversar, porque você é a história viva do São carnaval. 40 anos, né, Mauro? Pois é, nós estamos empatados nisso, né? 40 anos, né? E graças a Deus ainda somos respeitados e ouvidos, né? O que é Eu um nem pouco... tanto, né? Ultimamente nem tanto, mas não sei, eu acho que é isso mesmo, é o dia a dia. Em algum momento alguém vai precisar do meu conhecimento, da minha experiência. E eu repito, eu acho que o grande segredo está não nas ideias. As ideias todos, ou praticamente todos, têm as mesmas. Até porque é um produto muito igual, né? Uma Eu costumo competição dizer muito que o igual. carnaval é matemática exata. Eu tenho esse pensamento. O carnaval é matemática exata. Quando eu falo isso, é porque você tem lá o enredo, aí você tem os setores, aí você vai para alegoria, fantasia, protótipo. Existe uma matemática exata, né? O que complica é que, às vezes, os dirigentes querem sair do beabá e criar estratégias diferenciadas, né? Que é evidente que não dá certo. Lógico, quando eu falo matemática exata, é dentro de um enredo, de um olhar carnavalesco, das novidades, das tentativas, né? É o que o Paulo Barros fala. Eu, quando tenho uma ideia ousada, eu divido com todos os segmentos da escola que estão na liderança. Então, deixa de ser minha para ser de todo mundo, né? Sim. É muito fácil depois, eu quero fazer o homem voar. Ah, beleza, pode fazer. Aí não dá certo, pô, eu vou fazer. Não, a partir do momento que você oferece a ele a possibilidade do homem voar e todos concordam, o homem passa a ser de todo mundo. Mauro, só para você ter uma ideia, em função do que você está falando, eu fiz um contato com um carnavalesco de expressão para ver se eu poderia ir para a escola dele. E ele, no telefone, falou para mim, esse negócio de direção de carnaval, eu não me meto, não. Isso é problema da administração da escola. Não, durante Mas deu muitos certo. anos, a minha carreira foi pautada por um grande diretor de carnaval ao meu lado. Você sabe muito bem que durante muitos anos o Dejair dos Santos foi meu diretor de carnaval, Sim. e ele me levava para as escolas que ele ia e eu o levava para as escolas que eu ia. Né? Sim. Se não existe essa parceria, né, isso é atemporal. Sim, mano, mas é o que eu te falo, é exatamente isso. Por exemplo, as ideias, repito, são as mesmas. A maneira que você coloca, por exemplo, conversar com um casal, convencer que a porta-bandeira tá com um gestual diferente, que a bateria está fazendo excesso de convenções e na hora a evolução e a harmonia não consegue acompanhar. A maneira que você coloca é que é diferente. Uma comissão de frente, aonde é legal, aonde não é legal, a velocidade que ela se desloca, o que é bom para a escola, que não adianta ela correr muito porque a escola não acompanha, ou então não adianta ela ser muito parada porque uma ala em frente a uma cabine de jurados cansa fazendo a mesma coisa, as mesmas pessoas. Então, a maneira que você faz isso é que diferencia hoje o que acontece nas escolas. Entendeu? Então, é importante que você tenha, por trás de todo esse dinheiro que você gasta, de toda essa estrutura que você gasta, de toda essa convivência
com esse componente que você bota na quadra, no mínimo, faltando 3 meses para o carnaval para ensaiar, seja feito com pessoas experientes, que saibam onde estão os problemas, que saibam... Que tenha liderança. Que né? tenha liderança, que saiba consertar os problemas, entendeu? Então, o segredo, na minha opinião, e também acesso. O mesmo time não joga o especial. Por quê? Você está com dinheiro. Agride, vai lá no bom e oferece mais, gasta o dinheiro, vai lá, oferece mais, tira dali, bota aqui. É assim, é mercado de trabalho. É mercado de trabalho. É a Não disputa, tem jeito. né? Wagner, foi uma honra, um prazer muito grande reencontrá-lo enquanto amigo, compartilhar com o nosso público a tua experiência, o teu conhecimento. Então, o agradecimento vai em meu nome, evidente, em nome de toda a direção da TV Alerj, da Ludmila, enfim, de todos que aqui se esforçam em levar essa história do carnaval através do nosso programa. Mas aqui no Quintas com Quintais, nós temos uma pergunta que amarra todos esses papos nossos aqui, que é o que o Wagner de hoje, já consagrado diretor, com a sua experiência, diria lá para o menino que estava iniciando a vida lá atrás? Mauro, é uma pergunta muito difícil de ser respondida. Por quê? Porque o nosso país ele é muito ineficiente em algumas coisas que uma criança, um pré-adolescente, um adolescente precisava ter com qualidade, que é estudo, que é alimentação, que é saúde. Por exemplo, no meu caso, o que eu posso dizer? Precisa acreditar que ele pode se divertir, ir para a festa, ir para baile, estudar, ler, conversar com pessoas mais experientes, pode peneirar a sua infância e a sua adolescência para chegar na idade que nós estamos hoje e dizer que valeu a pena. Que maravilha. Obrigado, Wagner. Obrigado a você, estamos aí. Esse foi o nosso Quintas com Quintais, e se você quiser rever essa entrevista, é só acessar as nossas redes sociais. Até semana que vem, aqui na TV Alerj, no canal do Povo.